E aí pessoal, aqui é o professor Jorge Watts e eu vim só tirar uma dúvida aqui, já que muita gente estava tendo dificuldade com imagens, certo pessoal? Então eu abri aqui o meu Google Documentos e vamos colocar aqui primeiro uma imagem para a gente poder trabalhar com o Google Documentos aqui com a imagem, certo? Existem duas formas de eu inserir uma imagem. A primeira forma seria inserindo aqui através do menu imagem, né, onde eu posso fazer upload no meu computador, eu posso pesquisar na web, eu posso fazer um upload, posso selecionar uma imagem que está no meu Google Drive ou no meu Google Fotos e ainda por URL ou câmera, certo? Como é que vai funcionar isso daqui? Eu vou mostrar já. Uma forma também alternativa que eu tenho de colocar imagens e que é bem prática é eu colocar, por exemplo, eu quero colocar um logo IFCE, certo? Eu posso escrever o que eu quero colocar, clicar aqui, selecionar, né? Eu clico e arrasto para selecionar, clico com o botão direito e vou na opção explorar, certo? Que também pode ser acessado pelo atalho Ctrl Alt Shift I. Quando eu clico isso daqui, ó, ele vai abrir uma aba lateral que é exatamente uma pesquisa na web que ele fez sobre a imagem, né? E aí aqui eu posso vir aqui para pesquisar imagens e também no meu Drive, certo? Aqui, ó, eu vou procurar alguma das imagens, por exemplo, essa daqui, certo? E vou Campo Cedro, não, deixa eu ver se eu encontro aqui. Então eu vou usar esse daqui. Então quando eu clico aqui, ó, o que ele faz é inserir essa logo aqui no meu documento, certo, pessoal? Então eu posso até fechar aqui. As outras formas elas seriam bem similares. Eu vou procurar logo IFCE, vou selecionar aqui nas imagens alguma imagem que eu queira, por exemplo, essa daqui do Campus Fortaleza, né? Eu vou clicar aqui, abrir imagem em nova aba, não é abrir em nova aba, é abrir imagem em nova aba. Isso aqui vai abrir essa imagem aqui todinha dentro do meu navegador. Eu posso fechar aqui. E aí eu tenho duas formas de colocar essa imagem aqui dentro. A primeira, eu clico e salvo a imagem, né? E aí eu dou aqui um nome para ela e salvo ela no meu computador. E aí a outra seria selecionando aqui o link. Eu vou copiar esse link aqui e aí vou aqui para o meu documento. Aqui no meu documento, o que eu vou colocar? Quando eu venho inserir imagem, eu posso clicar em fazer o upload no meu computador e aí aqui eu seleciono essa imagem que eu acabei de fazer o download e ele vai aparecer lá. Ou ainda eu posso vir aqui e inserir e botar o URL, né? E aí é o que eu posso colar aquele link daquela imagem e ele vai aparecer a imagem aqui dentro do meu documento, certo? Feito isso, vamos lá. O que eu tenho de edição de imagem que eu posso fazer aqui dentro do meu documento? Inclusive aqui quando eu coloco, ele fica quando eu pego da pesquisa, ele fica aqui com o link, o hiperlink aqui do local onde eu peguei essa imagem, certo? Eu posso tirar o hiperlink, editar, copiar, etc. No meu caso aqui eu vou deixar ele aí só para vocês saberem que, de onde é que foi, né? A fonte, de que local que eu peguei essa imagem. Então, às vezes a imagem que eu peguei ela está muito grande e aí a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é editar o tamanho dela. Antes de eu mostrar como é que a gente pode fazer isso, eu vou abrir aqui o menu lateral de edição de imagem. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito, vai abrir esse menu flutuante e eu vou procurar aqui o item opções de imagem. Quando eu clico lá, ele vai abrir aqui, ó, uma barra lateral que tem várias opções de edição dessa minha imagem, certo? A primeira delas é tamanho e rotação. Quando eu clico aqui, ele expande, né? E aí ele tem aqui, ó, qual é a largura da imagem, qual é a altura da imagem. Bloquear proporção, o que significa isso? Se eu vier aqui, ó, e alterar e clicar aqui nesse quadradinho do canto esquerdo, que pode ser no direito, no de cima ou embaixo, e arrastar, ó, ele vai redimensionar essa imagem. Mas vocês percebem que a imagem ela ficou distorcida? Isso porque eu peguei aqui nesse elemento lateral, certo? Vou dar Ctrl Z aqui duas vezes. Quando eu quero redimensionar uma imagem, mas eu não quero que ela fique distorcida, eu tenho que pegar em uma das quatro quinas da imagem, certo? Quando o cursor ficar nesse formato, eu posso clicar e aí quando eu arrasto, a imagem ela é redimensionada, mas sem ficar distorcida, né? Eu posso editar isso também aqui. Não, eu quero que tenha uma altura de 1,5 cm, né? 1.5. E aí, 1.5, o que ele faz? Ele redimensionou ali, só que ele automaticamente ele também redimensiona a largura, né? Se eu disser que aqui é 3, ó, ele redimensiona a altura aqui também, a largura também, certo? Por quê? Porque as proporções estão bloqueadas. Se eu desbloquear isso daqui, ó, e eu disser que vai ser 1, ele vai modificar só
a altura ele não modifica a largura. Então eu vou deixar aqui, eu recomendo sempre deixar bloqueada a proporção para não distorcer a imagem. Eu tenho a opção também de rotacionar a imagem caso eu queira, né? Ou eu posso rotacionar de um ângulo, ou eu posso clicar nesse botão e girar ela 90 graus. Isso é muito útil quando você tira uma foto e ela não fica no padrão que você quer. E aí isso aqui são os ajustes de tamanho. Vamos ajustar aqui todo mundo. Vou deixar aqui um pouquinho menor, certo? Um pouquinho menor e um pouquinho menor. Beleza? Então, para explicar a questão do ajuste de texto, é interessante que a gente tenha texto para poder visualizar legal. Então, coloquei aqui texto. Vou copiar isso aqui algumas vezes. Texto. Deixa eu copiar isso aqui. Pronto, então isso seria aqui já bastante texto. Vou até tirar aqui o zoom. Vou arrastar essa imagem lá para o começo, a primeira página. Vou colocar ela aqui. Por enquanto vou deixar só aquela imagem lá. E vou diminuir até aqui o texto para não ficar muito cheio o meu documento. Então vamos lá. Coloquei a imagem aqui em cima. Beleza. Mas professor, essa imagem, ela não sei, não ficou legal posicionada aí. Por quê? Essa imagem, vou tirar isso aqui só para não ficar aparecendo. Essa imagem, ela está configurada no formato inline. Onde é que eu vejo isso, professor? Aqui, ó. Nesse menu suspenso aqui embaixo, esse menuzinho é a mesma coisa que vai ter aqui nesse ajuste de texto. Eu vou abrir aqui para você ver. Aqui, ó, ele tem um formato inline com o texto, que está aqui, ó, inline. Tem o formato ajustar texto e tem o formato quebrar texto. Então eu tenho aqui inline com texto, ajustar texto e quebrar texto. Como é que isso funciona? Nesse inline, essa imagem ela vai funcionar como se ela fosse, por exemplo, um caractere A. Vou colocar aqui um caractere A e eu vou colocar ele para ser bem diferentão. Vou colocar ele aqui amarelo com um fundo azul. Então pronto, esse A é bem diferentão, né? Quando eu vou escrevendo aqui alguma coisa, esse A ele vai se deslocando. Se eu der uma barra de espaço aqui, ó, esse A ele vai descendo também, certo? Então, quer dizer, esse caractere ele é a mesma coisa do que eu tenho nessa imagem, né? Tudo que eu for escrevendo, a imagem vai acompanhando, ela é como se fosse realmente um caractere, certo? Já, inclusive eu posso até apagar ela com backspace, né? Se eu vier aqui apagando backspace, eu apagar, chegar na imagem e apertar o backspace, ela apaga como se fosse realmente um caractere. A segunda opção seria o ajustar texto. Como é que funciona esse ajustar texto? Eu vou clicar aqui e aí você vai ver que ao invés dessa imagem ela ficar agora numa linha, vão ter várias linhas perpassando essa imagem. Quer dizer, o texto ele ficou ao redor aqui da imagem. Eu posso pegar essa imagem aqui, ó, e vou arrastar aqui para esse canto e aí o texto se reorganiza para caber a imagem bem direitinho dentro dele, né? Isso aqui eu estou mexendo uma mesma imagem, certo? Mas aqui eu posso colocar aqui uma imagem e aí aqui eu vou colocar uma outra imagem, certo? E a gente tem várias imagens dentro de um texto e o texto ele vai se organizando. Deixa eu só justificar aqui esse texto para ficar bem, pronto, já está justificado. Então eu posso ir colocando as imagens e elas vão se posicionar na página e o texto vai ficar ao redor delas, certo? Seguindo mais ou menos a mesma linha de raciocínio, a gente tem aqui uma terceira possibilidade, que é quando eu coloco quebra de texto. Só que na quebra de texto, diferentemente do ajustar o texto, o que vai acontecer? Vai ficar o texto quebrado, mas sempre acima e abaixo. Nunca vai ter texto do lado da imagem, certo? Isso aqui é bem interessante. Eu posso ir escrevendo aqui o texto e a imagem ela vai, ela pode até ir descendo, né? Mas ela não vai ficar na mesma linha que um texto, certo? Então, beleza. Questão de configuração de estilo, né, de ajuste. Aqui eu tenho ainda algumas coisas que é, por exemplo, na imagem que está ajustar texto, né, eu posso definir qual dos dois lados que eu quero ajustar, né, deixa eu colocar essa aqui bem no meio, qual dos dois lados eu quero ajustar e quais as distâncias que eu quero ter
das margens, né? Eu posso colocar aqui, ó, uma distância 0, 0, 0, 0, né? E aí quando eu faço isso, ó, o texto ele vai ficar bem coladinho. Aqui ele não está colado porque a imagem está comendo mais de 3 linhas, mas pronto. Desse jeito aqui ela está bem coladinha com o texto ao redor dela. Como eu também posso vir aqui e ajustar aqui a margem para ter, por exemplo, 2 centímetros de margem em cima, embaixo, à direita e à esquerda. E aí o texto aqui ele vai se organizar, mas considerando ainda essas distâncias, essas margens da figura, certo? Vou deixar aqui no menorzinho. 0, 0, 0. E aí a gente vem aqui para duas configurações, para algumas configurações que são referente à posição da imagem, né? Eu selecionei aqui a imagem, eu vou minimizar aqui o menu ajuste de texto e aqui eu tenho a opção posição. Observe que a opção posição ela só vai estar habilitada para a configuração de quebra de texto ou ajuste de texto, né? Quando eu coloco aqui, ó, continua lá. Se eu colocar inline a opção de posição da imagem, ela fica desabilitada, certo? Então vou voltar aqui para quebra de texto. E aí aqui em quebra de texto, em posição, eu tenho aqui, ó, primeiro menu é exatamente esse itemzinho aqui, ó. Eu quero mover com o texto ou fixar posição na página. Qual é a diferença? Vamos lá. Esse daqui ele está se movendo com o texto. Esse segundo aqui eu vou colocar para ele ficar fixo na página. Fixo na página. O que acontece? À medida que eu vou inserindo aqui em cima textos, mover com o texto, se eu colocar aqui mais para baixo. Pronto. À medida que eu vou colocando texto aqui em cima, tá tudo um parágrafo só aqui. Deixa eu quebrar esses parágrafos. Então vamos lá. Esse daqui está configurado com posição fixa na página. E esse daqui no mover com o texto. Ele vai se mover junto com esse texto do parágrafo dele, certo? Vou colocar aqui no meio. Então o que acontece? Se eu for incrementando aqui textos, essa imagem ela vai descendo, mas a outra imagem ela fica fixa na página, certo? Então o que acontece? No nosso caso aqui eu vou colocar a imagem fixa na página, certo? E aí aqui eu posso definir uma posição X e Y, que vai estar considerando o quê? Se eu posicionar a imagem aqui no cantinho superior esquerdo, ela vai estar na posição 00, certo? Então é a distância desse vértice da imagem para esse vértice da página, né? Além disso eu tenho aqui alguns layouts rápidos, né? Como por exemplo no canto superior esquerda e esse daqui, por exemplo, no canto meio da página à direita, certo? Então eu posso posicionar isso aqui, deixa eu tirar aqui um pouquinho o zoom, e ele vai posicionar de forma fixa essa imagem aqui num canto da página, certo? Então isso aqui é o que tem de posicionamento. Deixa eu tirar aqui o menu de posicionamento.
A gente tem também a possibilidade, pessoal, de alterar algumas coisas da imagem, certo? Como, por exemplo, as cores, né? Eu tenho como alterar a cor da imagem para outras cores. Por exemplo, quero deixar a imagem toda verde, eu quero deixar ela toda ciano, né? Eu tenho como fazer essas modificações que não são 100%, né? Por exemplo, todas as cores da imagem ele tinha verde e azul. Eu tive que mudar tudo, né? Eu não tenho como selecionar aquelas cores que eu quero mudar. Então, às vezes não é interessante, mas dentro disso eu tenho o que? Eu tenho a opção aqui, ó, de deixar tudo numa escala de cinza, o que é muito bom. Eu tenho ainda uma opção de negativo aqui, que eu acho que não está funcionando, certo? Que ele torna o que é preto em branco, o que é branco em preto. E por último ainda tem aqui essa cor de sépia, que fica nesse cinza mais amarelado, que é também um filtrozinho aí bem comum. Então vou deixar isso aqui no cinza, que é interessante quando você tem para imprimir só com tinta preta, certo? E aqui por último a gente tem alguns ajustes relacionados à transparência da imagem, né? Se eu quero ver mais ou menos o fundo da página, né? Se digamos que isso aqui fosse uma imagem chapada de cor cinza, né? Ela vai ficar mais clara ou mais escura. Eu tenho a mesma coisa para o brilho, né? Eu posso aumentar ou diminuir o brilho. E eu ainda posso alterar aqui o contraste da minha imagem, como também redefinir aqui tudo para o formato padrão. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tenho para explicar sobre imagens. Se vocês tiverem dúvidas, não deixem de me perguntar.